Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Angular. Hoje para falar de como que nós podemos fazer para melhorar os nossos formulários aqui na tela. E como a gente viu em uma das aulas passadas, nós construímos aqui esse formulário, certo? É um componente e nós estamos compartilhando esse componente com essas duas telas, que são livros e os uniformes por enquanto. Nós também vamos incluir nessa última tab aqui, beleza? Mas só que cada tipo de produto vai ter alguma coisa que diferencia ele, certo? Então, geralmente a gente, por exemplo, um livro pode ter alguma característica que o uniforme não tem e vice-versa. Nesse caso aqui, o livro vai ter um autor, por exemplo, que a gente pode categorizar depois, posteriormente, como com categorias por autor, por exemplo, ou tipo do livro, né? Então, hoje nós vamos aprender como que a gente coloca mais uma propriedade aqui no formulário de forma dinâmica. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiramente nós vamos aqui no nosso formulário, nosso componente, certo? Nós temos aqui a nossa lista com ah, os, os inputs padrões, que são o nome do produto, o preço e a descrição. Beleza? Então, nós queremos agora criar um terceiro, por exemplo, né, um terceiro campo aqui para o nosso produto, que vai ser o nosso autor. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, nós vamos criar aqui uma variável, certo? E ela vai ser um input, ou seja, ela vai receber alguma coisa lá do parente dela, do pai, certo? E nós vamos chamar essa variável de autor. Ela vai ser um booleano, certo? Você já vai entender o porquê. E ela vai ser inicializada como falso. Beleza? Então nós temos aqui uma variável chamada autor, vamos só colocar lá no topo aqui. Uma variável chamada autor, que é um booleano. Beleza? E aqui no nosso ng onInit, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma função que já é, na verdade, do Angular. O próprio product form aqui, ele já, aqui do form group, né, ele é uma função do form group, já disponibiliza para a gente um método para fazer isso. Então, o que nós vamos fazer? Se esse autor for true, ou seja, se for verdadeiro, nós vamos criar esse campo para a gente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Chamando o nosso product form, ponto, add control. Essa é a função que nós vamos utilizar. Então, aqui nós vamos passar o nome do nosso novo controle, que vai ser autor, certo? E aqui nós vamos passar uma nova, um form control, porque nós precisamos definir se ele é, por exemplo, se ele é required ou não, se ele é numérico, ou nossas validações em geral, caso a gente queira. Do contrário, a gente pode passar apenas que ele vai ser inicializado com branco, nulo, né? Ou branco, form control, form control, certo? Então aqui nós passamos que ele vai ser inicializado como nulo. Por exemplo, se você não quiser nenhuma validação nesse campo, você pode deixar simplesmente assim, que vai funcionar também perfeitamente. Mas no nosso caso, nós vamos colocar aqui um validator, ponto required, beleza? Então é basicamente isso, já está feito aqui o nosso novo campo, beleza? Então voltamos agora aqui no nosso livros component, no nosso book component, e aqui dentro da chamada do nosso component do formulário, nós vamos passar a variável que acabamos de criar, que é o book, ou autor, desculpa, autor. E aqui nós vamos passar como true. Beleza? Porque ele é um livro, certo? Nós estamos dentro do componente de livro, então nós queremos que esse formulário do livro tenha o seu autor. E aqui dentro do nosso uniformes a gente mantém exatamente igual, não precisamos alterar absolutamente nada. E como quando a gente volta aqui, claro, não apareceu ainda nada, porque a gente não alterou aqui dentro do formulário. Então vamos agora criar o campo. Vamos só copiar esse campo aqui, como esse aqui é um campo, certo? Vamos copiar esse campo aqui, Ctrl C. Eu quero que ele apareça logo aqui abaixo do nome. Então aqui vai ser o nosso autor. E aqui vai ser o texto. Vai ser do tipo texto, né? Perfeito?
E aqui o nosso form control name, autor. Também temos que mudar aqui o placeholder para autor. Beleza. Só que aqui o que vai acontecer? Nós temos dois formulários, um para livros e outro para uniforme. Então o que vai acontecer? Exatamente isso. Vai aparecer um erro, porque apenas os livros têm autores, certo? Os uniformes não têm. Então o form control ele não está sendo gerado para esse segundo formulário. Então nós temos o que nós precisamos fazer? Nós podemos colocar aqui um ng if, se caso o nosso autor for true, isso aqui vai aparecer na tela. Beleza? Bem simples também. E aí nós já eliminamos o nosso erro aqui no nosso componente. E temos aqui agora o nosso autor apenas no formulário de livros. Se nós viermos aqui no formulário de uniformes, não temos autor, apenas os três campos default, os três campos principais ali. Se nós criarmos aqui um book, certo? Com o autor JK Rowling, por exemplo, R$29,90 e book description. Se a gente submeter, nós temos aqui os valores, já aqui com o autor, certo? A descrição do produto, o nome do produto e o preço dele. Beleza? E se viermos aqui também, uniforme, R$99,90, uniforme description. E submetermos, nós já vemos aqui na segunda submissão que só temos apenas 3 campos. Beleza, pessoal? Isso aqui já é uma maneira de você criar campos de forma dinâmica aqui no seu formulário. Nós podemos implementar ainda mais isso aqui, mas vai ser para uma aula posterior, mas é claro que podemos criar, em vez de autor, apenas autor, nós podemos colocar aqui livro, certo? E aqui que nós vamos colocar livro. E aqui nós vamos inserir diversos itens para um livro, certo? Que seja autor, seja ano de edição, seja quantidade de páginas. Por exemplo, nós podemos incluir tudo isso aqui. Beleza, pessoal? Isso aqui é um jeito bem simples de você criar formulários dinâmicos, então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque todo dia tem vídeo novo. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.